Oi, gente! No Casos Misteriosos de hoje eu vou contar a história de John Wayne Gacy, um vizinho exemplar, um empresário de sucesso e um assassino psicopata que se escondia por baixo de uma roupa de palhaço. Ele foi quem inspirou o livro e o filme de It, a Coisa. John Wayne Gacy nasceu em 17 de março de 1942 em Chicago. Ele era um menino gordinho, muito apegado às suas duas irmãs mais velhas e à sua mãe. Seus pais eram imigrantes europeus que decidiram morar em Chicago pela grande oferta de trabalho por parte das grandes indústrias da área. O pai de John era alcoólatra e abusava dele e das duas irmãs, e o pai de John espancava ele porque tinha ódio dele por ele ser muito apegado à mãe e às duas irmãs. O pai de John batia nele com um cinto de couro e o humilhava publicamente, o chamando de marica, filhinho de mamãe e de estúpido. E como se já não bastasse todos os abusos e humilhações que ele sofria do pai, ele também foi abusado por um amigo da família quando ele tinha apenas 9 anos de idade. Anos mais tarde, John acabou sofrendo um acidente onde ele estava brincando em um balanço, ele caiu desse balanço e bateu a cabeça. Isso acabou formando um coágulo de sangue na sua cabeça. E aos 16 anos, John começou a sofrer desmaios e ataques semelhantes aos de epilepsia. Seu pai batia nele enquanto ele estava inconsciente, porque achava que as convulsões eram um fingimento. Anos mais tarde, John foi ao médico que passou a ele remédios para dissolver o coágulo. E em setembro de 1964, John se casou com sua primeira esposa, Marilyn Meyers. Depois de casado, se mudou para Waterloo, onde a família de sua esposa tinha um restaurante, onde ele se tornou gerente. E foi nessa época que John começou a sentir atração por adolescentes. Ele chantageava os jovens que trabalhavam no restaurante para fazer sexo oral nele. Seu histórico de crimes começou em 1967, quando estuprou Donald Voorhees, um jovem de apenas 15 anos. Por causa desse crime, John foi condenado a 10 anos de prisão, mas ganhou liberdade condicional depois de 16 meses de cadeia. Depois dele cometer o crime e ser condenado, sua esposa se divorciou dele. E depois de sair da prisão, John abriu uma empresa de construção e acabou enriquecendo. Ele comprou uma casa em um bairro nobre de Chicago, onde ele reencontrou uma ex-colega de escola, se casou com ela e teve 2 filhas. E com isso, então, Gacy se tornou um empresário de sucesso e se inscreveu no Partido Democrata. E para aumentar a sua popularidade, criou um personagem, o famoso e amado Palhaço Pogo, que distribuía balões e bichinhos de pelúcia pagos com o seu próprio dinheiro em festas e hospitais infantis. Os vizinhos de John o achavam um cidadão exemplar, mesmo reclamando de um cheiro forte de putrefação que saía debaixo da casa dele. E ele falava para os vizinhos que esse cheiro era do esgoto e que ele ia limpar os canos do esgoto para tirar esse cheiro ruim. E nessa mesma época, a mãe de um adolescente chamado Robert Piest foi até a delegacia para informar o desaparecimento do seu filho. E na delegacia, a mãe de Robert havia dito aos policiais que John Wayne Gacy havia oferecido um emprego para o seu filho. Então Gacy acabou se tornando um suspeito do desaparecimento de Robert e logo a polícia foi investigar a sua casa. Na casa de Gacy, a polícia encontrou 6 corpos empilhados embaixo de sua casa e mais alguns corpos foram encontrados em um rio perto de sua casa. John foi preso e seu julgamento começou em fevereiro de 1980 e a justiça conta que entre 1972 e 1978, Gacy havia estuprado e matado 33 meninos. Mas o próprio Gacy dizia que esse número era bem maior e durante toda a investigação e todo o julgamento ele sempre se recusou em dar a localização de onde estavam os outros corpos. O único sobrevivente foi um menino chamado Jeff Hignall que conseguiu escapar do serial killer. E em seu depoimento contra Gacy no tribunal, ele contou que Gacy ofereceu uma carona para ele e assim que entrou no carro, Gacy colocou um pano com clorofórmio em seu rosto, o deixando inconsciente. E quando ele acordou, ele estava preso a um dispositivo de tortura na casa de Gacy. E ele conta que foi brutalmente estuprado, chicoteado e torturado. E em 13 de março de 1980, John Wayne Gacy foi condenado à morte. O serial killer se transformou em uma celebridade e recebia visitas de professores, advogados e médicos na prisão. Ele pendurava em sua cela pinturas nas quais ele estava vestido de palhaço e ganhou muito dinheiro vendendo elas. John Wayne Gacy ficou 14 anos no corredor da morte. E em 1994, antes de sua execução, as suas últimas palavras foram:
vão para o inferno. Vocês nunca vão saber onde estão os outros corpos. Bom, gente, esse foi o caso de John Wayne Gacy. Ele ficou muito conhecido como Pogo, o palhaço assassino. E eu consigo perceber, consigo ver, né, pela história dele, história da vida dele, essa história bizarra e horrível, que ele não era um psicopata, ele acabou se tornando um ao longo do tempo, porque o pai dele era um alcoólatra, abusava dele, das irmãs, e ele também foi abusado por muitos anos por alguém que se dizia amigo da família, e ele guardou isso por muitos anos com ele. Então ele acabou desenvolvendo essa psicopatia e acabou se tornando um serial killer com o tempo, onde ele tinha prazer em abusar, torturar, estuprar e matar meninos, né? Assim como foi feito com ele quando ele era criança. Ele era torturado e abusado. Claro, gente, que nada justifica. Gente, desculpa, tem um cachorro latindo sem parar aqui, me desculpa. Gente, sei que não tem nada a ver com o caso isso, mas só pra vocês entenderem, eu gravo de madrugada, agora são 3 horas da madrugada, e eu espero de madrugada pra conseguir gravar, pra ter um pouco de silêncio, e aí quando eu começo a gravar, os cachorros começam a latir sem parar, então me desculpa, tá? Se teve algum latido de cachorro no meio do vídeo, me perdoa. E como eu tava falando pra vocês, é óbvio que nada justifica uma pessoa torturar e abusar, estuprar e acabar matando outra. Isso nada justifica, nada vai justificar. Ele era realmente um psicopata, nada justifica isso tudo que ele fez com essas crianças, né? Com esses meninos. Mas a gente consegue perceber que ele fez muito na vida adulta dele, enquanto ele conseguiu fazer o mal para as pessoas, né? Porque ele viveu fazendo mal, mas enquanto ele era criança, fizeram as mesmas coisas com ele. Então, ele se tornou um psicopata frio e... Cara, isso é horrível, sabe? Isso é horrível. Então, essa é a história do palhaço Pogo, o palhaço assassino. E essa é a história do serial killer que inspirou o livro e o filme It, a Coisa. Então, toda vez que você assistir esse filme, acho que você vai lembrar dessa história. Essa é a história real por trás do livro e do filme. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Comenta aqui embaixo pra mim quais outros casos vocês querem que eu traga aqui no canal pra vocês. Quais outros casos vocês querem que eu conte aqui no canal, tá bom? Se você já conhece esse caso, comenta aqui pra mim também que eu quero saber. Me segue lá no meu Instagram, tá? Eu criei um perfil novo lá, é by Karine Freitas, tá aqui na tela. O link tá aqui na descrição do vídeo também. E é isso, gente. Um beijo enorme. Amo vocês demais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!